Noraça tem valor, noraça e de nós, noraça de nochão, noraça e no guinendade, noraça, noraça, noraça tudo etnias de Guiné-Bissau, noraça. Num chão que não ultrapassa os 40 mil quilómetros quadrados e onde vive apenas 1,5 milhão de pessoas, existem pelo menos 34 etnias. Predominam os fulas, os balantas, os manjacos e os pepéis. É um dos territórios africanos com mais contrastes culturais, com mais dialetos, com mais costumes e usos. Falo da terra que os portugueses apelidaram de Terra Verde. Falo do chão que fez nascer o poeta e herói Amílcar Cabral. Estou em Cacheu, a região que testemunhou a ida de milhares de escravos rumo a Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Brasil. Porto de Cacheu é um dos entrepostos comerciais mais valiosos que a África conteve, porque daqui da cidade de Cacheu foram retirados vários escravos que partiram de Cacheu para outra parte do Oceano Atlântico. Somente um exemplo dos escravos que foram retirados de Cacheu, deste porto para outra parte do Oceano Atlântico, foi dos escravos que foram retirados da bacia de Rio de Mansoa. Foram trazidos de Rio de Mansoa para a cidade de Cacheu partiram deste porto para São Jorge de Carolina. Lá em São Jorge de Carolina, aqueles balantas que foram retirados da bacia de Rio de Mansoa começaram a praticar atividade agrícola. Através daquela atividade agrícola, hoje em dia, São Jorge de Carolina produz vários arroz. E aquele arroz hoje em dia foi fornecido por toda parte do mundo. É graças aos escravos que foram retirados na bacia de Rio de Mansoa, que partiram deste porto, foram para São Jorge de Carolina. Por exemplo, no Brasil, sabemos que a cidade de Maranhão foi conhecida como a cidade dos escravos, que depois da comercialização da escravatura, aquele porto do Maranhão passou a ser o Porto da Galinha, que para esconder que os escravos foram para aquele porto, mas passaram a chamar daquele porto Porto da Galinha. A galinha era dos escravos que saíram da cidade de Cacheu através deste porto, que foram levados para São Jorge de Carolina, assim como no Cabo Verde, como no São Tomé e Príncipe, como no Costa de Ouro, atual Ghana. O antigo armazém de escravos, a poucos passos do Porto de Cacheu, é Museu da Escravatura desde 2010. As etnias que foram mais massacradas naquela altura para ser vendida como escravos é uma etnia que se chama Manjaca. A etnia Manjaca, naquela altura, antes dos portugueses começarem a utilizar mais comércio triangular, foram uma etnia onde é que os portugueses aproveitavam da riqueza daquela etnia. Porque a etnia Manjaca tem aquela tecelagem de pano de pinto, que se chama em português pano dobrado manjaca. Aqui na Guiné nós chamamos de pano de pinto. Aquele pano de pinto, antes da Revolução Industrial, era o pano mais caro a nível mundial. Os portugueses aproveitavam dos manjacos de Guiné, levavam para Cabo Verde. É por isso que se dizia que os primeiros destinos dos escravos guineenses foram levados para Cabo Verde. Por que eles levavam para Cabo Verde? Para fazer aquele pano dobrado manjaco.
Aquele pano, os portugueses aproveitavam daquele pano a fim de fazer trocas com os ingleses lá em Sierra Leone, onde é que os ingleses davam ouro, davam marfins, davam nós de cola. E os restos de panos foram levados mais para Porto de Alenque, lá em Senegal. E depois de chegar lá em Porto de Alenque, fazia aquela troca com os franceses, onde é que os franceses davam algodão, cana-de-açúcar, tabaco, espelhos, depois regressam para Cacheu a fim de fazer trocas comerciais com a autoridade tradicional. O museu guarda a história mais sofrida da vida dos guineus. Mais de 1 milhão embarcaram à força nestas naus para nunca regressar. Séculos antes da chegada dos portugueses à Guiné-Bissau, o Império do Mali dominava todo este território. Dominaram a região durante 230 anos. A Guiné era apenas mais uma das suas províncias na região da antiga Senegâmbia. Antes da chegada dos europeus em África, sabemos que a organização hierárquica de diferentes grupos étnicos da Guiné partiram do próprio Império do Mali. O Império do Mali foi o controlador do próprio Senegâmbia. E a Senegâmbia, naquela altura, começou a fazer trocas comerciais, onde é que o próprio Império do Mali controlava aquelas trocas comerciais da Guiné. Os manjacos partiram com amendoim e coconut para fazer trocas com a outras etnias da sub-região. E com a chegada dos europeus no Império do Mali, e o Império do próprio Mali, começaram a criar diversas turbulentas. E naquela altura, o Império do Mali começou a trabalhar até no final do século XVI, onde é que nasceu um sultão de nome Judá Passa, nasceu em Marrocos, foi criado pelo Mohamed I de Marrocos, e ele começou a criar revolta com o Império do Mali. O Império do Mali acabou por perder a força através daquela batalha que é chamada Batalha de Todimbi, a partir de 1591. Depois do fim do Império do Mali, o Império de Gabo começou a ganhar a sua autonomia. O Império de Gabo foi fundado no ano 1525. Depois da fundação do Império de Gabo, a hegemonia mandinga começou a ter lugar a partir do final do século XVI até no final do século XIX, onde é que os mandingas controlavam todo o território do Império de Serer, de Fouta-Djallon, e durante o controle surgiu também o Imanato de Fouta-Djallon, a partir de 1727. E o Imanato de Fouta-Djallon começou a criar aquela revolta, e aquelas sucessivas revoltas que o Imanato de Fouta-Djallon criou culminou naquela grande batalha também que se chama Batalha de Kansala. Já nessa altura estava fixada na Guiné uma das maiores etnias desta região, os nómadas fulas, uma etnia também originária do Mali, tal como os mandingas. Os fulas são originários do Mali e os mandingas também, é da mesma forma. Só que os mandingas, depois de criar o império, os mandingas passaram a controlar quase a maior parte da Guiné. E durante aquele controle, os fulas foram maltratados, foram vendidos como escravos, mas naquela altura não se chama escravos, se chama de prisioneiro detido na batalha. E por causa disso que surgiu aquele Imanato de Fouta-Djallon para terminar com este fenómeno. Envolveram-se em várias lutas com os mandingas e passaram a dominar o leste da Guiné. Os Fulupes é uma etnia com grande dimensão. Naquela altura se chama de Baiotes. E Baiotes, como os Fulupes, são daquela etnia que deu os manjacos para ser uma etnia. Porque uma parte dos Baiotes, como por exemplo foram cercados os Baiotes lá das zonas de Casamance, partiram para zona sul de Rio de Cacheu, onde é que eles instalaram lá na ilha de Jetta. Dali surgiram a etnia Manjaca. A etnia Manjaca começou a estender.
estendeu-se, passou a ocupar a parte da cidade de Cacheu, a parte de Canchungo, Caliquiís, Caió, Psis, são diferentes zonas que dentro da ilha de Gueta saiu os manjacos que partiram das zonas de Casamance. São os originários dos Fulupes, que é o Baiote. Uma das etnias mais conservadoras, os Bijagós, ocupam várias ilhas do arquipélago, servem-se da floresta para sobreviver, para curar, para celebrar. Os Bijagós também têm a mesma ligação com os próprios Baiotes, porque através dos Baiotes surgiu os Bijagós. Que se instalaram nas ilhas? Sim, instalaram nas ilhas. Porque os Baiotes, normalmente, eles costumavam a fazer aquela atividade pesqueira. Foram a principal atividade dos Baiotes, é a atividade pesqueira. Enquanto que os Balantas têm mais predominação em termos de agricultura e também os manjacos são iguais a eles, mas os manjacos têm a outra forma também de fazer a produção. Em vez de fazer a agricultura, fazem aquela produção de panos de pente e são diferentes atividades que foram realizadas aqui na Guiné. Tal como a maioria das etnias são animistas, guiados pelas vontades dos espíritos bons e maus, representados nas tabancas por várias estatuetas. Agarram sempre na cultura. E para ver, como por exemplo os manjacos têm aquele hábito de fazer aquela cerimônia de fanado, aquela cerimônia de circuncisão. E enquanto os Fulupes têm a mesma cultura de fazer aqueles fanados, mas têm a outra forma de fazer aquele fanado, como por exemplo de Cantapó, antes do fanado, eles fizeram a outra forma de anunciar que na outra época vai acontecer o fanado aqui na tabanca dos Fulupes. Enquanto que os manjacos é marcada, depois de este ano foi marcada para 25 anos, vai acontecer um outro fanado mais. E temos aquela cerimônia de toca-choro que os manjacos costumam a fazer e é por isso que é difícil de acabar com o mosaico étnico da Guiné-Bissau. Sabemos que temos a diferente cultura nas diferentes etnias. Cada um destas etnias tem a sua própria cultura. E aquela cultura que enriqueceu a própria Guiné-Bissau. As danças tradicionais, canções, como por exemplo, da Tina. Que era a identidade da Guiné, mas é a identidade dos manjacos, a Tina. Porque foi a única dança dos manjacos. Temos os Kussundé, dos Balantas. Temos o Kundéré dos Bijagós. É assim. É difícil acabar com o mosaico étnico da Guiné-Bissau porque aquelas danças tradicionais, costumes, foi muito rico. Se acabar com esses costumes, significa que vai acabar com a riqueza da Guiné-Bissau. A chegada dos portugueses a esta terra dá-se no século XV. A colonização, que durou até o século XIX, não destruiu este incrível mosaico étnico que se impõe até aos dias atuais. No período da luta colonial, as etnias que mais destacaram foi a etnia Balanta, os Mandingas, os Fulupes. Foram 3 etnias que mais destacaram em termos de luta de libertação. Porque naquela altura, por que os manjacos não participaram mais na luta? Porque os manjacos foram levados
mais para ser comercializado, e também os manjacos imigraram muito cedo, porque através daquelas trocas, através de os lançados chegam cá, casam com os grumetes, que eram os manjacos. Depois daquele casamento, os filhos tinham aquele privilégio perante a autoridade tradicional. E aquele privilégio se sucedeu em termos de própria governação de Portugal. E os manjacos foram levados para Cabo Verde, os manjacos foram levados para Portugal. É por isso que os manjacos foram das primeiras etnias que emigraram na Guiné. E por causa disso, fez com que os manjacos não participaram na luta de libertação. E os balantas foram mais massacrados em termos de luta de libertação. Os balantas. Apesar do domínio do Mali, da colonização portuguesa, da comercialização de escravos, as etnias na Guiné-Bissau mantêm a sua diversidade. Parto em breve para 13 destinos à procura da história, das origens, dos usos e costumes destes grupos étnicos. Em Gabu, os Fulas lutam até hoje pelas suas origens. Em São Domingos, os Fulupes guardam um passado de dor. O Reguesse é Tabili, estava na Susana, mas é Tabin Tele, ele até capturou esse escravo para ele. Agora eu trabalho para o nosso país no mato. Na Ilha Sagrada de Jeta, os manjacos são os donos do chão. Segundo a tradição manjaca, quando morre alguém, o que é que se faz com ele? É para saber por que ele morreu. Em Bissau, os pepéis são os donos do chão. Em Nhacra, conheço os famosos donos dos gorros vermelhos, os balantas. Os biafadas estão na região de Quinara, sul do país. Quinara, aquela que é terra de biafada. Porto de Ampara também era um dos portos que eram transportados os escravos para a Europa. Os povos das ilhas, os bijagôs, recebem-me em Orango. Ao Quincapampa, como é um rica, se houver qualquer cerimônia, ela é que disponibiliza aquele vaso para fazer o cerimônia. No sul, os tandas e sossos são etnias minoritárias que mantêm vivas as tradições. Cobra é poder preparar é comer, irã seco é poder preparar é comer, sem problema, sem nada. Os mansoncas mandam em Mansoa. Os mancanhas resistem no norte do país. Em Farim, os sons dos mandingas fazem eco. Os Nalus lutam pela sua cultura no sul. Se ele fica lá, não volta, esse espírito vai seguir a ele.
É partido em que ano? 1930, 30, 40? não, 33. 33. Os banhus e caçangas vivem isolados nos seus usos e costumes. Eteni banho é ser longe. Os manjacos são os primeiros que vieram e pediram aos banhunos para habitarem em São Domingos para fazerem a cultura de arroz. Dialetos, usos, costumes, crenças, história e história das etnias guineenses. Um novo programa que segue as pisadas dos grupos étnicos na Guiné-Bissau. No Raça. Guiné, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné, 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 Guiné-Bissau, Guiné, no raça, Guiné, tudo etnias de Guiné-Bissau, no raça. Fagoral, Instituto Camões, Secretaria de Estado do Turismo e Artesanato.